Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas. E no estudo de hoje, dentro da psicoterapia espiritual, nós vamos continuar no trabalho daquele tema nas linhas psicológicas, abordando a história da família Lauser. Damos bem-vindos aí a todos e mantendo aquela esperança, expectativa de que os vídeos, os assuntos e temas que temos abordados aqui venham a servir de algum auxílio informativo, esclarecedor para todos que venham aí a nos assistir, a nos ouvir e, enfim, entrar em contato com os nossos vídeos. Bem, como sempre fazemos, nós temos o hábito de iniciar as nossas atividades e finalizá-las com uma oração. No início, pedindo a Deus o amparo, o auxílio para todos nós, e no final, agradecendo as bênçãos. Nós temos o costume de muitas vezes pedir, 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 e muito pouco de agradecer. Então, se nós vamos empreender uma viagem, por exemplo, a gente pede que tudo corra bem, ou se vamos no médico, pedimos que tudo corra tranquilo, mas chegando em casa, retornando, a gente não agradece aquilo que nós recebemos e todo amparo. Nós somos muito bons em solicitar, em pedir, mas muito mal agradecidos. Essa, infelizmente, é uma verdade. E para nós, então, buscarmos esse equilíbrio, disciplinando nessas linhas, a gente, dentro do quadro das orações, das rogativas, nós nos portamos dessa forma. Bem, então vamos lá, orar a Deus, pedindo a Ele aquele amparo, aquela assistência para todos nós. Oremos. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e benfeitor maior de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nas quintas-feiras, te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos que aqui nos posicionamos para o estudo, a aprendizagem, na busca daquelas informações, daqueles conhecimentos que possam nos auxiliar nesse trabalho que temos a realizar sobre nós mesmos, na superação das nossas deficiências, das nossas dificuldades, das nossas sombras íntimas. Senhor da vida, te pedimos especialmente pelas nossas amigas Márcia Porto e Vicentina, que nos amparam, sustentando conosco esse trabalho, e agradecendo aqueles amigos que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco na aprendizagem, também na sustentação, especialmente pelos nossos mentores e coordenadores espirituais. Para todos, rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos nos envolvam e nos fortaleçam em nossas emoções, em nossa psicologia, e sob teu amparo que saibamos levar à luz de que todos nós nos encontramos carecentes e carentes. Recordando os nossos amigos, parentes, conhecidos, entes queridos que se encontram vivenciando momentos mais difíceis de suas vidas, rogamos por eles, bem como pelos membros do grupo Conhecer, e especialmente para todos aqueles que vierem a nos assistir ou ouvir de futuro. Que as tuas bênçãos envolvam todos nós e fortaleça aqueles bons propósitos que trazemos em nossa intimidade. Se com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom,
Como nós dissemos inicialmente, nós estamos trabalhando esse livro, Vida, Seu Maior Patrimônio, do autor Aguinaldo Paviani, onde nós vamos encontrar a história real da família Lauser. E através dessa história nós vamos aprender junto com eles. Vamos analisando aí seus comportamentos, suas demandas, as suas dificuldades e vamos procurar trazer isto para nós. Como dizia uma amiga que nós passou pela nossa, pela nossa vida, ela dizia algo que nos chamou a atenção, que nós consideramos bastante interessante. Ela dizia que somente o burro não aprende com a dificuldade do outro, com aquele que se encontra ao seu lado. Realmente, se nós temos a oportunidade de aprender com aquele que está ao nosso lado, a gente pode evitar alguns percalços, algumas dificuldades na nossa vida. Então, não preciso que eu venha vivenciar aquelas mesmas dificuldades, aqueles mesmos problemas para aprender, se eu souber olhar para o lado, observar, absorver a lição e trazê-la para a prática. Então, nós podemos aprender com o nosso próximo, com os nossos irmãos de caminhada e de jornada. Essa aí é uma lição preciosa para todos nós. Aprender com o outro, para que sim a gente possa evitar a dor e a dificuldade na nossa própria vida. Nós, aquilo que a espiritualidade nos tem dito, nós não precisamos passar pela dor, pelo sofrimento, desde que nós saibamos vivenciar na conformidade das leis divinas. A gente evitará muitas dificuldades nos nossos caminhos, muitos percalços, muitos espinhos, muitos problemas. Bom, nós estamos no capítulo 4, onde vai falar dos conflitos familiares, e no trecho de hoje nós vamos ver Deus nos ajuda sempre. E provavelmente vamos ver se nós conseguimos finalizar esse capítulo com um trechinho final que nós intitulamos Tudo tem consequências. Então nós vamos dividir em dois momentos. Primeiro, este que Deus nos ajuda sempre, e no segundo momento, tudo tem consequências. Vamos ver se nós conseguimos encerrar esse capítulo hoje. Bem, a gente deixou ali o Heyman Lauser com algumas reflexões no último estudo da semana passada. Ele já estava quase entrando para o bloco cirúrgico do hospital onde ele se encontrava. E hoje ele vai iniciar falando assim: o homem pode criar, recriar, inventar e reinventar. Inclusive, pode reinventar a própria existência. Fé, criatividade, decisão são ferramentas excelentes para serem utilizadas nessa empreitada. Talvez por isso Jesus tenha afirmado: vós sois deuses. Muitas pessoas reclamam, afirmando: não há saída. Contudo, buscar as saídas, ter iniciativa de abrir as portas, coragem de arriscar, decisão de sair do comodismo, é algo que compete ao homem e não a Deus. Inclusive, esse é um tema, é um trecho muito importante. Vamos até repeti-lo para fixá-lo, podemos fixá-lo melhor. Muitas pessoas reclamam afirmando: não há saída. Contudo, buscar as saídas, ter iniciativa de abrir as portas, coragem de arriscar, decisão de sair do comodismo. Inclusive, essa questão do comodismo, nós temos falado bastante sobre ela. É algo que compete ao homem e não a Deus. Ernestino,
se acomodou na cama e indagou: qual dos médicos? Você tem uma verdadeira coleção de médicos. Diga-me, minha filha, algum dia seguiu as orientações médicas? Nós recordamos que na última semana, na última quinta-feira, a Julieta, a gente finalizamos deixando um diálogo entre o pai e a filha, Ernestina e Julieta, onde a Julieta começa a fazer algumas reclamações sobre o comportamento do Ernestino, porque ele tinha ido ver um amigo que ele se tornou um amigo, né, o Marcelinho, uma criança que ele conheceu no hospital, que ele estava para entrar no bloco cirúrgico, e aí quando ele volta no quarto, encontra a filha, Julieta, meio um tanto exasperada e nervosa, ansiosa, para não saber onde que ele estava, o que tinha acontecido. E ele vai acalmar os ânimos ali, perguntando para ela: e aí, minha filha, como que você está? Aí ela vai soltar aquela ladainha de reclamações, né? Ah, porque não estou muito bem, briguei com Reimann agora, antes de vir para cá, minha vida está um caos, esses médicos não me ajudam, talvez eu tenha que tomar outros remédios para me ajudar melhor. Aí onde que ele vai surgir essa indagação? Qual dos médicos? Porque parece que ela tem muitos médicos, frequenta muitos médicos, na busca da solução dos problemas. Aqui a gente estávamos falando na semana passada de que nós queremos pílulas mágicas, a gente quer solução de fora para dentro, quando, na verdade, as soluções elas vêm de dentro para fora. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Continuemos aqui para fechar esse trecho. Só algumas vezes não gosto dessa história de conhecer a mim mesma. Tomar remédios é mais prático. Nós acabamos de falar. Ela está respondendo. Qual deles, minha filha? Pergunta, né? Diga, minha filha, algum dia seguiu as orientações médicas? Aí ela responde, só algumas vezes. Não gosto dessa história de conhecer a mim mesma. Tomar remédios é mais prático. Nesse momento, o anestesista e o médico, Dr. Tibério, entraram no quarto. Chegou a hora, Ernestino, disse o médico. Estou pronto, doutor. Ah, antes que me esqueça, um amigo seu me parou no corredor e pediu que lhe entregasse este bilhete. Ernestino abriu o bilhete e leu em voz alta. Ernestinho, somos e seremos amigos para sempre. Não importa o que aconteça. Eu moro em seu coração e você mora no meu. Juntos para sempre. Marcelinho, que é a criança que ele conheceu lá no hospital, né? Que estava também com um quadro de oncologia. O bilhete causou um abalo emocional maior que o doutor supunha. Ernestino começou a passar mal. O médico tomou todas as providências e o encaminhou para o centro cirúrgico. Foi nessa hora que o telefone de Julieta tocou. Era uma amiga que fora visitá-la. Não conseguindo entrar, olhou pela janela da sala e viu um rapaz desacordado no sofá. Achando estranho aquilo, resolveu ligar para a amiga. Julieta foi rapidamente para casa e após encontrar o filho desacordado no sofá, subiu até o quarto da filha e encontrou-a desfalecida. Ficou desesperada. Ligou para os médicos e para o marido. Aflito, ele cancelou as reuniões de negócio e tomou o primeiro voo para sua cidade. Mais tarde, os três, Júnior, já recuperado da bebedeira, Julieta e Reimann, se encontravam reunidos na sala de espera de um grande hospital da cidade. Dr. Glauber veio trazer-lhes a notícia.
Sua filha está no UTI e corre sérios riscos. Ela não ingeriu uma quantidade grande de veneno. No entanto, o socorro demorou muito. Digam-me, não havia ninguém em casa? Foi por isso que ela demorou para ser socorrida? Júnior teve um arrepio. Sentiu-se culpado. Afinal, se ele não estivesse naquele estado lamentável, poderia ter socorrido sua irmã. Heyman respondeu: Não sei, estava viajando. Somente Julieta pode responder essa pergunta. Diga-me, Julieta, onde estava? Que pergunta idiota, Heyman. Estava no hospital com meu pai. Nesse momento, ele está sendo submetido a delicada cirurgia. E você, Júnior? Não estava em casa? Não, papai, eu não estava. Julieta decidiu não comentar com o marido que ele não só estava, como não pôde socorrê-la por causa da embriaguez. Aí nós vamos parar aqui, e aí na sequência vai ser Tudo Tem Consequências. Bom, quem quiser se inteirar mais profundamente da história, dessa questão toda, pode ver os nossos vídeos lá desde o início, que a partir de agora nós enumeramos vida 1, vida 2, vida 3, e esse vai ser o vida, se não me engano, 24, parece. Fica mais fácil para vocês acompanharem a história e as nossas análises e reflexões em cima dessa história, como nós vamos fazer aqui agora. Bom, então vamos lá. Gostaria de falar alguma coisa, Centina, Márcia? Não? Tranquilo? Márcia? Então, tranquilo. Também? Bom, nós intitulamos esse trecho como Deus nos ajuda sempre. E vamos tentar entender aí o porquê. Então ele começa nos dizendo que o homem pode criar, recriar, inventar e reinventar. Inclusive, pode reinventar a própria existência. Ou seja, nós podemos mudar. A gente pode mudar, a gente tem condições de mudar não só a nós mesmos, mas também as circunstâncias em que a gente se encontra nelas, desde que nós saibamos como fazer, o que fazer e uma série de fatores que, para isso, temos que conhecer. Porque sem conhecimento, a gente não sabe nem por onde iniciar todo o processo, não vamos saber o que temos ou o que necessitamos de fazer, etc. Aí nós vamos ficar nas mãos das circunstâncias, sejam elas quais forem. Quais forem. Circunstâncias difíceis, um pai difícil, uma mãe difícil, um irmão complicado, um filho, seja o que for, um patrão, um chefe, o trânsito. Aí nós estamos na mão das circunstâncias. Não há o que reclamar. Porque o que eu fiz, ou o que eu tenho feito para mudar tudo isso aí. Como ele está falando aqui, está nas nossas mãos. A gente pode criar, recriar, inventar, reinventar. A gente pode fazer qualquer coisa. Tudo é possível. Então, ele vem e continua falando. Fé, criatividade, decisão são ferramentas excelentes para ser utilizadas nessa empreitada. Talvez por isso Jesus tenha afirmado para nós: vós sois deuses. Ou seja, as coisas estão nas nossas mãos. O problema todo é que a gente quer utilizar a fé, a criatividade, a decisão para coisas não muito bacanas, vamos assim dizer, não muito legais. Aquelas questões mais tristes, ou a gente quer fazer investimento nas ilusões, nos enganos. Correr atrás daqueles valores que são passageiros. Por consequente, são ilusórios. Se eles são passageiros, são ilusórios.
não tem realidade, porque o real, ele é eterno, ele é perene, ele é permanente. Agora, tudo que passa é ilusão. A ilusão passa. De acordo com a medida que eu vou caminhando, que eu vou observando no horizonte, por exemplo, eu vou começar a ver que aquela miragem que eu estou vendo é uma miragem. Então, depende do meu posicionamento, da distância que eu me encontro dela, etc. De alguns fatores aí que as questões óticas e luminosas explicam muito bem. E que a gente pode fazer uma correlação com a nossa jornada espiritual, de espiritualização e de evolução. Porque na medida que eu vou aprendendo, que eu vou me educando, que eu vou crescendo, que eu vou me edificando, eu vou passando a entender, a compreender, a viver de uma forma melhor, a ter um bem-estar real, não aquele bem-estar ilusório também. Então, na vida, nós estamos defrontando duas questões, a ilusão e a realidade. E muitas vezes a gente fugimos da realidade e queremos nos jogar nos braços da ilusão, porque ela nos parece mais confortável. É aquilo que a Julieta falou lá na frente, nós vimos. Essa história de conhecer a si mesmo, a gente... E queremos viver bem. Como? Não tem como. Porque tudo é uma construção. Se eu não construir, se não fizer por onde, não tem como desfrutar daquilo. Na vida a gente pode até enganar, né? Dar uma pernada aqui, dar um jeito ali e dando um jeito. Mas, em relação à realidade, aí já fica um pouco mais complicado. Lembrando que tudo são consequências do nosso plantio. Então, existe uma inter-relação, uma conexão entre aquilo que eu planto e aquilo que eu colho. Então, não tem como eu colher bem-estar real, duradouro, se eu não plantei isso. E plantio, semeadura e etc., tudo é trabalho, tudo é empenho, esforço, uma série de fatores aí que eu tenho que ter e fazer para poder alcançar, senão não tem jeito. E ele vai continuar falando, muitas pessoas reclamam, afirmando, não há saída. Isso é uma verdade, né? Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, a gente prefere reclamar. Não ver saída, não ver... Andar naquelas linhas da depressão, pessimismo, e etc, etc, porque são muitos etc, do que começar a ver de uma forma mais objetiva, ter fé, ser mais criativo, se empenhar. Ou seja, fazer. No fundo, nós não queremos trabalhar. A gente quer, a gente busca. Desculpa aí, gente. É acomodação. Não, tranquilo. Contudo, buscar as saídas, ter iniciativa, abrir as portas, coragem de se arriscar, desejo de sair do comodismo é algo que nos compete. Está em nossas mãos fazer isso. Alcançar essas coisas ou começar a colocar essas engrenagens em funcionamento. É algo que depende de nós. Mas só que muitas vezes a gente busca saídas, não as saídas corretas, aquelas saídas que vão nos levar ao bem-estar, à felicidade, à saúde.
ao crescimento, ao entendimento. Porque para eu ter essas coisas aqui, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me comprometer, eu vou ter que me empenhar, eu vou ter que procurar entender, eu vou ter que refletir, pensar nas coisas, ponderar, como diz lá no interior, ficar matutando. E eu não quero fazer nada disso. E muitas vezes o medo, a gente usa a desculpa do medo, vem aquele certo medo, aquela certa angústia, e eu fico paralisado. Mas por que eu me submeto a essa paralisia? Porque eu me entrego a esse medo em vez de lutar contra ele. Ou seja, buscar aquela coragem de se arriscar, de investigar. Como alguém uma vez me disse, não, não quero estudar essas coisas não, porque a minha mãe é muito católica e ela não vai gostar disso, ela vai ficar decepcionada, ela vai se entristecer, ela vai se aborrecer. Então não quero mexer com isso não, porque não quero desagradá-lo. Ótima desculpa, né? Aí, vamos lá no Evangelho, onde Jesus vai dizer, aquele que não aborrece o pai e a mãe não é digno de mim. Olha lá, não foi eu que estou dizendo, foi ele quem disse. E eu tenho a minha própria história, porque meus pais, apesar de que minha mãe aceitava mais essa busca que eu empreendi, esses estudos que eu encetei, meu pai já era contrário. E eles fizeram, ele mais especialmente, quase de tudo para me impedir. Inclusive até me tentar expulsar de casa. Houve essas coisas. Ele falava que não era filho dele, me renegou como filho, e fez trocentas coisas aí para tentar me impedir de ir atrás do conhecimento, daquelas informações que, para mim, traziam esclarecimento, me edificavam. Mas, para ele, essas coisas eram coisas do demônio, eram as coisas do capeta. Então, eu não era filho dele, eu era filho do capeta, eu era filho do Satanás. Mas, se é assim, seja então. Mas eu não vou abrir mão desta minha procura, dessa minha busca, desses meus estudos. Porque isso aí é que eu estou me edificando. Inclusive, até que me proporcionou a vir compreender, a vir entender e perdoar as atitudes dele, o comportamento dele. Que lá na frente, ao longo do tempo, com os estudos, com a aprendizagem, eu comecei a olhar para trás, fazer uma análise da minha vida, de como é que foi, da estrutura familiar, do que eu recebi, deixei de receber, como eram os meus pais, e vendo aquelas agressões que eu recebi, é que eu vim a entender, a compreender, ser capaz de perdoá-lo, porque eu já tinha um arcabouço de conhecimento, de entendimento, que me possibilitou isso. Se não fosse isto, eu estava aí até hoje, às vezes, na amargura, no ódio, no rancor, na dor e no sofrimento. Inúteis, porque essas coisas, elas não nos edificam, mas ao contrário, nos derruba, nos leva para aquele lado sombrio que é melhor a gente evitar, que não é o melhor, para essas trevas exteriores de Jesus, onde há choro e ranger de dentes. Então, o conhecimento é libertador. Por isso que o próprio Jesus, o próprio Mestre, vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu realmente, conhecendo e entendendo, e nessa meu empenho de buscar a verdade, porque eu sempre tive esse propósito, a verdade. Eu me fundamentei nesse aspecto. Talvez por isso eu tenha passado por tantos grupos, por tantas escolas, por tantas instituições, por tanto conhecimento, linhas de conhecimento que eu abordei ao longo do tempo. Eu estava atrás da verdade. Aí, quando eu encontrava algo que era melhor, eu largava aquilo para trás e seguia em frente. Ao ponto da minha mãe vir depois de dizer, conversando lá com meu irmão,
Ah, não preocupa não, fulano. O Carlos é igual um macaco. Tá sempre de galho em galho. Então, esse era meu apelido em casa, que eu era igual um macaco. Por quê? Eu estava buscando a verdade. Então, se eu encontrasse uma verdade melhor, um tema, um assunto, um aspecto que me parecia melhor, eu abria mão daquele outro e adotava aquele que me parecia mais lógico, mais verdadeiro. E até hoje, se vocês me apresentarem algo que é melhor do que aquilo que nós estamos expondo, que nós estamos colocando, se vocês me apresentarem e argumentar comigo, demonstrando que isso, o seu pensamento é mais verdadeiro, está mais correto, obviamente eu vou abrir mão do meu. E quando eu encontrei a doutrina espírita, eu gostei muito, porque ela veio trazer muitos esclarecimentos. Não que eu me fecho 100% com a doutrina espírita, não. Tem alguns aspectos da doutrina que eu vejo que são erros, são equívocos. Mas, como em tudo, existe uma tal de fanatismo da pessoa idolatrar e colocar os outros como máximo. Parece que as pessoas nunca erram, nunca cometem erros, como se fossem deuses. Aí já complica. Então, mas de tudo que eu conheci, foi a que mais me apresentou mais verdades fundamentadas. Tanto, por exemplo, que o próprio Allan Kardec vai dizer: se em algum momento a ciência provar que a doutrina espírita está errada, é obrigação do espiritismo retroceder, dar um passo atrás, voltar e ficar ao lado da ciência. Então, gostei disso. Isso indica que ele está atrás da verdade e não de pontos de vista pessoais, de crenças pessoais. A pessoa acredita em alguma coisa e não quer analisar aquilo, não quer abrir mão da sua crença, da sua própria loucura, da sua ilusão. Então é isso que está sendo colocando aqui. A gente não quer abrir, aqui como falei dessa pessoa lá. Na verdade, ela estava acomodada e estava usando a mãe como uma desculpa para não sair do seu comodismo, do seu ponto lá que ela se achava tranquilo. E nós, cada um de nós, tem aí as suas desculpas e as suas justificativas. Até chegar aquele momento que a gente vai ser lançado no mundo da verdade, que é o mundo espiritual. A gente é lançado nele pelo portal da morte. Algum dia a gente vai ser espirrado, ser jogado lá. Aí nós vamos enfrentar muito mais dificuldade, muito mais complicações. Bem, então a gente tá, a todo longo da nossa vida, nós estamos diante dessas questões que estão postas diante de nós. Dessa necessidade da gente crescer, da gente se conhecer, da gente se melhorar. E o que nós fazemos? Quais são as nossas escolhas e as nossas opções? Porque é em função delas, em função desses pontos, é que amanhã eu vou sofrer o retorno. Que em algum momento vem. Não acha que não vem, não, porque vem. A gente está vendo aí no mundo, de uma forma geral, os políticos fazendo, aprontando, não só político, mas muita gente, né? De todas as formas. Escapa daqui, se você tem dinheiro, você escapa de lá, escorrega de cá, passa de lá. Acha que as coisas não vão ficar impunes. Bom, no mundo humano, vai ficar assim impunes, vai ficar isso por isso. Mas a gente sabe que não existe injustiça no universo, independentemente do que aconteça. Injustiça não existe. Então, a pessoa que foi prejudicada está dentro da lei divina. E aquele que está prejudicando também está inscrito dentro desta lei. Então, ele pode passar a vida o resto da sua vida, seja de 50, 60, 80 anos, dependendo do momento aí em que ele causou o dano, 10 anos, seja o que for, ele pode passar impune. Obviamente que os sofrimentos comecem por aqui. E sofrimentos a gente tem de diversas ordens. Nós temos sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos psiquiátricos,
sofrimentos psicológicos e sofrimentos espirituais. Então, a gente vê esses políticos, por exemplo, aparentemente estão tendo uma vida de maravilhas, mas você convive com ele para saber quais sofrimentos que eles já estão submetidos a nível emocional, psicológico, espiritual? Você sabe quais pressões eles estão sofrendo? E você acha que isso aí vai ficar por aí? Não. Quando a pessoa morre, aí fica pior, porque ela vai se defrontar com essa justiça patente. E não vai ficar por aí também, não. Não pense você que vai ficar tudo resolvido. Não. Gente, se vocês soubessem, compreendessem a grandiosidade da vida e o alcance dela, nós iríamos viver de uma outra forma, muito diferente, dentro dos padrões que Jesus deseja e quer para nós. Que o amor, a felicidade, todas essas questões é uma construção. Assim também o sofrimento. O desespero, a dor, a angústia, a doença, fomos nós que construímos isso, em algum momento. O problema é que se essas construções são ruins, são doentias, são erradas, são desequilibradas, são ilusórias, nós temos que desmanchá-las para podermos construir o real. E você sabe, quando a gente tem que jogar uma casa no chão e reconstruir, é muito mais complicado, muito mais difícil do que edificar de uma forma correta, da maneira mais acertada e definitiva. Bem, aí o Ernestino vai perguntar para a Julieta. O Ernestino se acomoda na cama, ou seja, se ajeita na cama e indaga para a Julieta. Qual dos médicos? Você tem uma verdadeira coleção de médicos? Diga, minha filha, algum dia seguiu as orientações médicas? E a resposta dela é bastante interessante, né, da Julieta. Só algumas vezes. Ela, pelo menos, foi sincera. Não gosto dessa história de conhecer a mim mesma. Tomar remédio é mais prático. Pelo menos ela tem uma sinceridade. Porque nós tendemos a mentir, a enganar, a trapacear, a querer fazer os outros de bobo. Não, você sabe como é. Eu tenho tentado. Aí vem, nós vemos com as justificativas, com as hipocrisias, com as desculpas, com a falta de verdade, de honestidade, de sinceridade. Pelo menos aqui há algo a ser dito em favor da Julieta. Ela foi sincera. Porque ela realmente falou assim, eu prefiro uma pílula mágica. Ter um remédio, tomar aquilo e resolver o problema. O problema é que isso não existe. Não há remédio que possa resolver as nossas coisas. E os remédios, todos eles são paliativos. Eles nos ajudam momentaneamente, por um tempo, seja o que for. Em todas as áreas, porque a cura real, ela só nasce da alma, do espírito, do ser mais profundo. E essa cura tem que ser trabalhada. Então, o remédio, ele nos dá um sossego, nos dá um respiro. É a misericórdia de Deus para com o ser humano, para com a humanidade. É um acréscimo da misericórdia. É como se Deus fosse assim, toma aí, meu filho, toma esse chazinho aí, toma essa refeição para você se fortalecer, para você enfrentar as demandas que você tem que empreender. Então, é tipo assim, nós temos um campo à nossa frente que precisa ser arado, precisa ser trabalhado, tem que ser semeado, plantado, então ele nos dá as energias para que a gente possa fazer isso. Só que em vez de a gente fazer isso, que a gente faz. A gente vai lá e queremos resolver nossa situação para voltar para a gandaia, para a farra. Aproveitar. Aí fica complicado. Aí, nesse momento, o doutor Tibério entrou no quarto.
E pronto, tem essa conversa, tem esse bilhete do Ernestino do Marcelinho para o Ernestino, e ele sofre um impacto emocional com o bilhete. O Marcelinho, como a gente já sabe, era uma criança, também tinha sérios problemas na área da oncologia, ele tinha um câncer, não me lembro mais aonde que era, acho que não foi falado ainda não, né? Onde que estava o câncer dele. E aí é onde ele vai. A Julieta foi nessa hora que, quando ele estava sendo encaminhado para o centro cirúrgico, o pai da Julieta, ela recebe um telefonema de uma amiga que foi visitá-la, chegando em casa, lá tocando a campainha e tentando lá, ninguém atendia, ela foi tentar verificar melhor, viu que tinha alguém caído no sofá. Onde ela achou aquilo estranho e liga para ela. Onde ela vai para casa e encontra lá o filho desacordado no sofá, devido à embriaguez, e a filha também lá nas portas da morte por ter tentado o suicídio. Ela liga para o marido vem correndo. Aí para vocês verem que Deus está sempre nos ajudando. Então o problema, eu vejo essas mensagens que circulam no WhatsApp, essas coisas, fica vendo que coisa ridícula, porque a gente está sempre colocando tudo nas mãos de Deus, nas costas de Deus, sendo que, ó, gente, a parte dele tem feito todo dia, todo momento, a todo instante, a todo segundo. O problema não é Deus. O problema somos nós. Nós somos os problemas. Somos péssimos, péssimos, péssimos filhos. Tão péssimos que a gente não pode nem ser chamado, nem entrar na categoria de filhos. Nem servos nós somos. Nós somos pior do que servos. Nós somos maus servos. Dentro dessa categoria nos cabe. Dentro dessa classificação. Porque filho é aquele que faz a vontade do pai, nós não fazemos. A gente não sabe nem qual é a vontade de Deus. Apesar de que nós podemos elencar ou correlacionar a vontade de Deus às suas leis. Então, as leis divinas é a vontade de Deus. Então, nós temos que nos submeter a elas, ou viver conforme elas. Só que a gente não faz. Aí, muitos de nós até desconhecemos quais são essas leis. Que leis são essas? Quais são as definições das leis divinas? Aí nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que conhecer. Nós vamos ter que trabalhar o conhecimento, buscar o conhecimento, buscar as informações. Aí vai surgir os problemas, porque a gente vai encontrar religiões, aquelas linhas de conhecimento, filosofias que vai inserir nas leis divinas aquilo que não é divino. Então, a gente tem que saber muito para a gente poder saber separar a verdade da mentira, a realidade da ilusão. Isso aí é conhecimento, só o conhecimento mesmo que vai nos proporcionando isso ao longo do tempo e da experiência, porque, na verdade, não é o conhecimento, que muitas vezes a gente entende o conhecimento como informação. Que quando eu falo conhecimento, eu me refiro àquele que é vivido. Aquele que é vivido e sentido, consequentemente praticado. Porque quando eu tenho um conhecimento que só está a nível intelectual, isso é informação. Não faz diferença nenhuma. Informados, todos nós já somos. Nós já somos informados das leis divinas, de tudo. Mas, por Jesus vai falar, esse povo diz, Senhor, Senhor, mas seu coração está muito longe de mim. Por quê? Conhecimento nós temos. A informação nós temos. Mas a gente não vivencia esse conhecimento, essas informações. Então, essas informações só ficam na cabeça. Ela não desce para o emocional e nem deságua na ação, nas atitudes, nos comportamentos. Quando ela passa por todo esse campo, por todo esse circuito, por essas três áreas, aí sim é conhecimento. Aí sim vai se transformar naquilo que a gente vai designar de sabedoria. Porque sabedoria
é o conhecimento vivido e experimentado. É a experiência. É experiência. Isso é sabedoria. Bom, retornando aqui, Deus está sempre nos ajudando, sempre, por diversos meios, por diversos caminhos. Nós é que não sabemos ver os sinais, nem entender esse auxílio, nem entender essa ajuda. Gente, por exemplo, por que essa amiga foi visitá-la lá, Julieta, nessa hora? Já não faz ideia dos processos, do que ocorreu, do que aconteceu para essa pessoa ir parar lá. O que motivou? Aí tem um universo de análise, de pesquisa, de coisas serem vistas, a gente poder ver como é que... Né? Mas essa pessoa chegou lá, naquela hora, naquele momento. E foi com a visita dela que tudo foi acionado ali e a filha pode ser ajudada. Então a gente não faz ideia do trabalho que a gente dá a Deus. Porque para essa mulher parar lá não foi ao acaso. Muitas coisas teve que ser acionadas. Então Deus trabalha e trabalha. E a gente nem imagina o quanto ele trabalha. Nós não daríamos conta de trabalhar o tanto que ele trabalha em nosso benefício. E nós continuamos ainda metendo os pés pelas mãos e chutando o balde. Difícil. Bem, aí nós vimos a decorrente de tudo isso aí. A menina foi socorrida, os familiares se reúnem e começa a ver as cobranças, né? E aí? Não tinha ninguém em casa? Aí cada um tem a sua justificativa. E a gente vê que o Júnior, aqui também é um exemplo, é um contra-exemplo para nós, um contra-exemplo, ou seja, alguém não deveria fazer. Ele não assume a responsabilidade. Esse também é uma outra problemática nossa, uma dificuldade nossa. Nós temos dificuldade de assumir a responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelas nossas posturas, pelas nossas atitudes, por tudo que a gente é, ou que nós estamos, como muitos aí gostam de dizer, a gente está. Nós estamos assim, estamos assados, estamos e como estamos, né? De muitas formas. E esses estamos nossos vai causando muitos estragos com os outros e conosco mesmos. A gente vai nessa bola de neve, prejudicando e sendo prejudicado, porque na medida que eu prejudico, eu sou prejudicado. E na medida que eu sou prejudicado, eu prejudico. Então, uma verdadeira bola de neve aí, um circuito fechado, difícil de romper e quebrar. Aí ele se desculpa, não sei, papai, também não estava em casa. E a Julieta, como o momento ali era um pouco mais complicado, complexo, ela resolveu não comentar nada, se calar, omitir o fato de que ele não só estava, mas ele não pôde socorrê-la porque estava embriagado. E para o Júnior, as consequências da sua atitude e seu comportamento. Se não de imediato, como nós vamos ver ao longo da história, a gente vai poder constatar que ao longo do tempo vai vir. E isso aí. O problema todo é que nós vemos a vida como um ponto no nascimento e um ponto final na morte. Né? A vida não é isso, gente. Ouvi até uma pessoa falando algo, um médium, um espírita falando algo, achei bastante interessante e que é a verdade. Vida, nós temos uma só. Foi verdade. Ele disse uma verdade. Isso é verdadeiro. Nós temos uma única vida. Única vida. Quando Deus nos criou, ali iniciou a nossa vida. E ela é eterna. Eterna, porque nós não morremos. Nós vamos viver para sempre. Uma única vida.
mas nós temos várias existências. Isso é diferente. Existências, nós temos múltiplas. Vida, uma só. Então, a nossa vida, ela não iniciou nem no berço e nem vai terminar no túmulo. Ela é única. Nós viemos antes do berço e vamos prosseguir para além do túmulo. E nesse processo nós vamos carreando aquilo que nós somos, enquanto nós não mudarmos, enquanto a gente não se transformar. Então nós vamos carregando nas nossas costas o que somos, a nossa casa, o que construímos, o que alcançamos, o que produzimos. E já viemos carregando isso. Por isso que a nossa vida aqui, esse estágio existencial aqui, nessa dimensão em que nos encontramos, ela já é o resultado daquilo que nós fomos lá atrás. As consequências. De algumas ainda, não é a consequência total, porque não acha você, não. Graças à misericórdia divina, nós vivemos aqui uns 10%, por aí, daquilo tudo que nós aprontamos, porque se a gente fosse pagar, como diz por aí, na verdade, isso não é bem verdade, mas vamos dizer assim, se a gente fosse pagar tudo que nós devemos, a gente não daria conta. Seria insuportável. Então, a gente vai pagando aos pouquinhos, em lentas prestações. E nesse processo nós vamos aprendendo. E, na verdade, nós não estamos pagando, né? Nós estamos, no máximo, consertando o que a gente fez de errado e sofrendo as consequências daquilo que a gente aprontou também. E assim nós vamos. Aí chega no túmulo, a gente prossegue carregando aquilo que a gente fez. Enquanto a gente não trabalhar a mudança, quando a gente não mudar, vamos carregar esse monte de peso aí nas costas. Bem, aí agora nós vamos continuar na sequência, onde vai dizer o seguinte, onde nós intitulamos esse trecho, Tudo tem consequências. Onde ele vai dizer, tudo na vida retorna ao ponto de origem. Viver significa, de certa forma, arremessar vários bumerangues. Todos eles, mais cedo ou mais tarde, retornarão com a mesma intensidade com que foram arremessados. Quando fazemos o bem, arremessamos o bumerangue. Quando fazemos o mal a outrem ou a nós mesmos, também arremessamos bumerangues. E ambos retornarão para nós. O homem moderno está se obrigando a aprender a viver em meio à escassez. Atualmente, a escassez de água. E, por certo, num futuro não muito distante, a escassez de alimentos. Durante muito tempo, bumerangues foram arremessados. Destruímos as matas, contaminamos os rios, ignoramos o pedido de socorro por parte da natureza. Destarte, estamos colhendo o que plantamos. Raymond Lauser Jr. estava colhendo os resultados de sua inconsequência. Teria que conviver com a culpa, o remorso de não ter tido condições de ajudar a sua irmã. Uma das piores dores da alma é a dor da consciência de culpa. Muitos, por não conseguirem lidar com essa dor, são destruídos emocionalmente por ela. Vamos até repetir isso aí.
Uma das piores dores da alma é a dor da consciência de culpa. Muitos, por não conseguirem lidar com essa dor, são destruídos emocionalmente por ela. A imperfeição é uma característica de todo ser humano, sem exceção. Assim sendo, os erros ou equívocos não devem ser vistos como monstros, mas como consequência natural dessa imperfeição. Portanto, a chamada dor na consciência ou culpa deve servir para o homem desenvolver novas posturas, novas atitudes e aprender a pedir perdão. Então, repetindo também essa última frase aí. Portanto, a dor na consciência, a chamada dor na consciência, ou culpa, deve servir para o homem desenvolver novas posturas, novas atitudes e aprender a pedir perdão. E assim é encerrado o capítulo 4. Bem, com essas reflexões. E aqui, esse trecho final, ele é muito denso. Tem muita coisa, a gente poderia falar aqui horas e horas a fio sobre isso. Ele vai falar que tudo na vida retorna ao ponto de origem. Isso é bastante interessante. E até na criminalidade a gente vê isso. Diz que o criminoso, ele sempre volta ao local do crime de uma forma ou de outra. Tudo retorna ao ponto de origem. E nós também, até mesmo enquanto seres espirituais, nós vamos ter que revisitar todas aquelas situações que nós desequilibramos, que nós trouxemos prejuízo. Porque visitar o que está correto, o que está certo, que está edificado em bases sólidas do bem, a gente vai fazer isso também para solidificar o bem em nós, para reafirmar o bem em nós. Agora, o mal a gente deveria evitar, né? Mas, infelizmente, a gente também o revisita, porque é da lei que tudo retorne ao ponto de origem. Esse que é o problema. Então, viver significa, de certa forma, arremessar vários bumerangues. Eu achei esta colocação do Agnaldo bastante interessante. Porque é verdade mesmo. A vida é assim, como se a gente estivesse lançando bumerangues. Cada pensamento é um bumerangue que a gente arremessa. Cada sentimento também. Atitude, comportamento, postura, ação. Tudo é um bumerangue que a gente está lançando. E esse bumerangue vai retornar a nós em algum momento. Dependendo da força com que ele foi arremessado, ele pode demorar mais tempo. Então, uns vêm mais rápido, outros mais lentamente. Então, a gente vai encontrando aí uma variabilidade muito grande nessas situações, nessas circunstâncias, de tempo, de retorno, velocidade, impacto. Se a gente for analisar, a gente vai ver muitas coisas envolvidas aí nesse contexto e nessa proposta, que é real, é verdadeira, é fato, é isso. Então, quando nós fazemos o bem, esse bumerangue de bem vai voltar para nós também. Quando a gente faz o mal, também da mesma forma. Tanto um quanto o outro vai voltar. É um bumerangue que nós lançamos. Então, essa visão, ela é muito interessante. E, obviamente, o impacto que esse bumerangue vai causar em nós no retorno vai depender de qual é. É aquela analogia da semeadura e colheita. Se eu semeio arroz, não adianta querer esperar lá que vai nascer feijão, trigo, batata, o que for. Não tem como. Então, se o meu merengue é mau,
no seu retorno ele vai causar doença, desequilíbrio, inconformação, tortura, dor, sofrimento, etc, etc, etc. Aí ele vai fazer uma análise aqui um pouco mais ampla, que eu até não entendi muito bem qual foi o porquê dessa inserção aqui, mas tá ok. O homem moderno está se obrigando a aprender a viver em meio à escassez. De alguma forma, nós nos estamos obrigando a viver nesse campo aí em várias áreas, né? Escassez emocional, escassez psicológica, até espiritual. Não que aquilo que nós falamos, Deus está presente o tempo todo em nossas vidas. O problema somos nós que nos isolamos. Então, a escassez emocional. Eu sou muito solitário. Tá, mas você dá? Você oferece? Você oferta? Você distribui? Como você quer receber algo que você não dá? Então, se eu quero afeto, eu tenho que dar afeto. Eu tenho que aprender a ser afetuoso e criar laços de afetividade. O problema é que, o nosso afeto não é afeto, porque ele é egoísmo. E eu dou e fico esperando o outro me retribuir. Cadê? Você não me deu. Você não me agradeceu. Mas eu te dei. E aí? Fica na expectativa. Só aí já caiu tudo, já acabou tudo. É aquilo que Jesus fala. Você já recebeu o seu salário. Você já foi pago no seu próprio ato. Por isso que a caridade é verdadeira, é aquela que a mão direita não sabe o que a esquerda fez ou vice-versa. Se você dá na expectativa de ter retorno, só aí você já recebeu o seu salário. Já está errado, está tudo errado. Bom, aí vai falar, atualmente a escassez de água. E, por certo, no futuro não muito distante, a escassez de alimento. Até uma certa algo meio profético, né? Porque é para o futuro, então é uma previsão. Então, seria uma profecia. Realmente, o homem vivendo dentro dos padrões que ele está vivendo, continuando nesse rumo, nessa direção, semeando o que ele está semeando, não tem como. Como ele mesmo fala, desrespeito à natureza, está contaminando os rios, as águas, os lençóis freáticos, uma série de coisas. Hoje, por exemplo, a gente vê alimento, não é que falta alimento no mundo, mas então por que as pessoas morrem de fome? Egoísmo, egocentrismo. A gente quer lucro, quer ganho, queremos poder em cima da miséria dos outros. A gente não produz para distribuir, a gente produz para lucrar, ter lucro. Eu ter mais do que você, eu ser o mais importante do que você, eu ter recursos que você não tem, ter condições que você não tem, e ficamos disputando essas mesquinharias. Ser mais bonita, ser melhor, conhecer mais, saber mais, ter mais status, ter mais likes, ter mais curtidas. Por isso, nossos vídeos, vocês não veem a gente pedindo, gente, de vez em quando a gente fala, se você gostou, dê um like aí, compartilhe. Mas esse é um assunto que não é muito agradável, né? As pessoas não gostam nem de ouvir, e muito menos de compartilhar. O mundo ainda não é o da verdade, não é o daqueles que querem ter aqueles elementos que os auxiliem na sua construção, na sua melhoria, no seu crescimento. Não. Se a gente estivesse aqui falando de futebol, da Xuxa, ou qualquer coisa assim prazerosa, uma fofoca, aí nós teríamos milhões de seguidores. Milhões de likes. Aí a gente recebia aquele prêmiozinho do YouTube, né? De 1 milhão de seguidores. Infelizmente, nós vamos morrer sem nem chegar nem um décimo disso. Estou fazendo lembrar de ontem que passou no Globo News, um rapazinho que faz os memes, né? E já está com 4.000 e poucos seguidores. Pois é. Fez da Janja agora, aí o povo curte. E ele está ganhando dinheiro, falou. Pois é. Tá ganhando dinheiro. E outra, nos nossos vídeos vocês também não vão ver monetização.
Ou seja, quando você abre um vídeo do YouTube, vem aquela propaganda, ou no início, ou no final, ou nos dois, geralmente vem no início, no final, e no meio, que é um saco. Aí eu não entendo o pessoal espírita que fala que é espírita, vão fazer caridade, mas os videozinhos dele cheios de monetização. Tem algo que me dá até raiva. Tanta monetização que din-din que está entrando. Então, no nosso canal... Você está seguindo a palestra e interrompe com propaganda da raiva mesmo. No nosso canal, vocês podem ver, o vídeo nosso do início ao fim não tem monetização, porque nosso objetivo não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo é de colaboração de alguma forma, se for possível. Se não, tudo bem. Se nessa percurso aí a gente puder ajudar uma única pessoa, já a gente vai se sentir feliz. Então pode ser que encarnados tenham poucos, mas a gente sabe que a gente está contribuindo bastante com os desencarnados. E a gente espera que esse trabalho nosso está servindo de esteio e de ponto de apoio para auxiliar a espiritualidade nos seus trabalhos, no seu desenvolvimento aí, na sua ajuda que ela oferta a todos nós. Uma pena que a gente tem pouquíssimas pessoas, só 2 companheiras aí, amigas aí, que se dispõem a se reunir conosco, servindo de sustentação para que a espiritualidade possa ajudar. E não conhece o trabalho que ela desenvolve e realiza com base na nossa participação, na nossa contribuição aqui de 1h30. Bom, então, também a nível social, a nível cultural, nós estamos aí o tempo todo arremessando bumerangues. Então, nós estamos destruindo as matas, estamos contaminando os rios, e a gente vai ignorando o pedido de socorro por parte da natureza. Então, a gente vê terremoto aqui, terremoto ali, um furacão para colar, é um clima mais quente aqui, mata um monte de planta, é uma geada lá que destrói mais tantas lavouras, é uma chuva que cai ali, sai arrastando tudo. E nós vamos ignorando, vamos fazendo de conta que tá tudo natural, a ciência vem, explica, não, é isso, é o ninho, é o tico, é a tica. E vamos continuando na nossa loucura desembestada, sem nos preocuparmos. Bom, vai chegar uma hora que a gente vai ter que arcar com tudo isso. E no mundo de regeneração, adiantando aí para alguns aí, os que ficarem na Terra, e eu espero ser um deles, nós vamos ter que trabalhar na reconstrução do planeta e da natureza, porque nós somos omissos. A gente não faz nada. A gente vê as coisas acontecendo, o que eu estou tendo feito em prol de evitar isso aí? Nada. Então, eu coloco assim, na humanidade, uns 20%, 30% está no mal. Praticando o mal. Desejo o mal, quero o mal mesmo, atua no mal. Uns 10% aí, talvez até menos, estão investindo, tentando trabalhar no bem. Tentando se disciplinar, realmente mudar, crescer. O resto é em cima do muro. Ora a gente faz o mal, ora a gente faz o bem. Às vezes a gente faz o bem, na verdade, o nosso bem é o mal. Às vezes a gente acha que está fazendo mal, na verdade, nós estamos fazendo um bem. É uma confusão. É um Deus nos acuda. Esses somos nós. É os omissos, é os mornos do Apocalipse, que é o pior de todos. O pior de todos. Desses mornos, tem aquele grupo no qual me incluo, que a gente está tentando se firmar nas linhas do bem. Mas em função do nosso passado de desacertos, de erros, de problemas que a gente porta, de dificuldades, aí nós vamos tentando. E o importante é isso, eu espero morrer tentando. Vou tentando, vou pelejando, vou... Aquilo que Paulo falou, mesmo com os joelhos desconjuntados, prossigamos. Você não pode parar e desistir. Bem, enfim.
Na verdade, nós estamos colhendo o que nós temos plantado. Óbvio. Por exemplo, eu tenho uma situação difícil familiar, complexidade familiar, ou profissional, ou com meu chefe, ou seja o que for. O que eu tenho feito para melhorar isso? Mas eu quero começar lá na cabeça do outro. Quero começar consertando o outro, não eu. Porque eu está tudo certo comigo, tudo ok comigo. O problema não é meu, o problema é do outro. O outro que é agressivo, o outro que é nervoso, o outro que é violento, o outro que é exasperado, o outro que é isso. Tudo é o outro. Cada um de nós é um santo, uma santidade. A gente não tem nada de errado. Sempre o outro. Aí já começou tudo errado, porque o outro eu não posso consertar e não vou consertar, e não tem jeito de consertar, porque o outro é o outro. Cabe a ele se resolver. Se existe um único ser no universo que eu posso resolver questões e problemas para ele, sou eu mesmo. Para mais ninguém. Para os outros, a gente até pode informar, explicar, esclarecer. Essa é a ajuda que eu posso dar. Mas trabalhar mesmo é só ele. E mudar mesmo é só ele, porque eu não... nem Deus vai entrar em nós e nem Jesus vai nos obrigar a mudar. Esquece. Então tem muito religioso por aí enganado e enganando. Enganado e enganando. E Jesus não salva ninguém. Ele salva enquanto modelo, enquanto guia, enquanto proposta de vida. Se você for lá e trabalhar, seguir aquelas orientações, seguir os seus exemplos, aí sim você se salvará. É o que ele sempre fala para todos. Vai e não peques mais. Vem e me segue. Aonde no evangelho que fala que ele falou, eu vou salvar você de qualquer jeito? Não existe. E o que você está lendo lá, você está interpretando incorretamente. Mas você quer. Porque isso lhe convém. Aí você transfere a sua responsabilidade para o outro. Como a gente sempre faz. Como a criança. Que nunca assume a responsabilidade por suas coisas. Sempre é alguém. É o pai, é a mãe, é o irmão, é isso, é aquilo. É a postura infantil. A postura infantil. Aí fica difícil. Dentro dessa postura infantil, o que a gente vai colher? Olha, gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher desengano, decepção, tudo de ruim. Ou você começa a colher agora, ou você vai colher quando você bater no mundo espiritual. Eu, cultivando essas ilusões que a gente está cultivando, essa infantilidade toda que nós estamos nela, a gente bater no mundo espiritual, o corpício ficou para trás, não tem jeito mais de reerguer o coitado lá do túmulo, não tem jeito mesmo, não tem como. Não adianta espernear, chorar, desesperar. Tem muitos assim, desesperados, chorando. Aí é a verdade, é a realidade. E não tem jeito. Achar que está em nosso lar, que está diante de Jesus. É a colheita daquilo que a gente fez, né? Nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Questão de tempo, não se preocupe. Se não quer acreditar em mim, não creia, não precisa acreditar. Você não é obrigado a aceitar nada que a gente está falando. Um dia você vai verificar por você mesmo. Aí lá você se vira e resolve suas questões. Bom, aí voltando aqui, como o Raymond Lause Jr. aqui, muitos de nós, a gente vai colher os resultados da nossa inconsequência, das nossas inconsequências, porque são várias e muitas. E os resultados vão vir em algum momento. Às vezes vão vindo mais cedo, mais tarde, vem na forma de doença,
vem na forma de conflitos, vem na forma de problemas que eu não sei resolver, que eu não sei solucionar aquilo, como é que eu ajo, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer. O que você fez? Você estudou, você se preparou, você se organizou, você conhece, ou não? Se você não fez nada disso, realmente, se eu tenho que fazer arroz com feijão, eu não estudei, não aprendi nada, eu sou obrigado a fazer, eu vou ter que me virar. Vou me queimar, vou queimar o feijão, o arroz, o que for, vai ser um Deus nos acuda. Inconsequências. Nós somos inconsequentes. E nós chegamos do outro lado de lá, depois da morte, inconsequentes. Aí vai nos ser perguntado, mas o que você fez? A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, se a gente quer ter uma estadia boa, queremos felicidade, queremos bem-estar, queremos lucidez, maturidade, a gente tem que trabalhar em prol disso, na busca disso, na construção disso. Ele não vai cair do céu na minha cabeça e eu vou transformar. Inclusive, isso até é um acerto que tem que postar no texto que a gente vai ver segunda-feira. A gente tem essa idolatria, né? essa cultura de que a pessoa morre e parece que se transforma em algo que ela não é. Não tem jeito, gente. Morte não é transformação só de estado, não é transformação de ser. A gente continua do lado de lá, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas visões, a mesma situação, a mesma condição, os mesmos problemas. Você resolveu os problemas, criaturas. Senão, como é que você quer que isso vai desaparecer assim? Os problemas que são ilusórios, eles vão sumir mesmo. Esses aí são ilusão, some. E às vezes até complica, porque aí o seu dinheirinho você fica pegado aí, minha fortuna, tinha 10 milhões lá no banco, e agora? Foi-se, não tem jeito. Ai, minha casa, ai, meu filho, ai, como é que vai ser dele? Ai, meu neto, ai, meu marido, ai, vai ser bom dia, ai. Porque Jesus fala, e haverá ais, choro e ranger de dentes. Bom, uma das piores dores da alma é a dor de consciência de culpa. Muitos, por não conseguir lidar com essa dor, são destruídos emocionalmente por ela. É um problemaço. Agora, uma coisa é claro, que todas as nossas dificuldades se estriba, se fundamenta na nossa falta de trabalho sobre nós mesmos, na ausência do conhecimento daquilo que nós somos, como somos, por que somos assim ou por que estamos assim. Então, são duas coisas, né? O ser e o estar, porque nós somos e nós estamos. Essas coisas estão associadas. Alguns querem desvincular, né? Jogar o ser para lá e só estar. Não. Nós somos e estamos. Essas coisas estão vinculadas. Se nós estamos, é porque o estar depende do ser. Porque se eu fosse um ser iluminado, eu estaria num estado de iluminação. Como eu não sou um ser iluminado, eu sou um ser que está desequilibrado, porque o meu ser também se encontra, ele é desequilibrado. Essas coisas são associadas, elas não estão desassociadas, como muitos pregam aí, principalmente nos meios espiritistas. Isso é vinculado. Existem estreitas correlações entre uma coisa e outra. Nós até que podemos ser, até um pouquinho, talvez até um pouco melhor, porque é difícil, né? Porque a nossa visão, quando a gente está aqui na persona, envergando essa personalidade, essa pessoa que nós somos, o Carlos, o fulano, o ciclano, o beltrano, a gente até vê e compreende de uma certa forma. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente passa a ver, entender, compreender de outra forma. Mas, independente disso, a gente também vai ver, vai compreender, vai entender que a gente vai ter que arcar com as consequências daquilo que a gente fez, deixou de fazer,
Aí sim, vem o julgamento que é dito aí pelas religiões e tudo aí. Esse julgamento somos nós que o efetuamos. Esse ser que nós somos é que vai analisar. Ele vai analisar. Isso aqui estava errado, isso aqui não foi muito bem. Eu vou ter que aprender aqui, vou ter que resolver ali, lá. Eu agi, fui um mau pai, deixei de fazer isso, não fiz aquilo, não dei disciplina, passei muita mão na cabeça e tal. Vou ter que repetir isso aqui, né? Vou ter que tentar ser um pai melhor na próxima. Gente. É um calhamaço. Tiro de canhão é pouco. Dá mais para uma explosão nuclear. Realmente é abalador. Só quem já viveu o processo ou tem uma mínima consciência dele, dá para entender. Bom, uma das características de todo ser humano é a imperfeição. Então, todos nós cometemos erros. O problema é que cometer erro não é problema. É normal, porque a gente está num processo de aprendizagem. Nós estamos num processo de evolução, de crescimento. Nós estamos aprendendo. O problema começa quando a gente começa a agarrar ao erro, a defender o erro, a não aceitar que errou. Aí sim entra as problemáticas. E vai ficando cada vez pior. Porque se a gente não quer assumir a responsabilidade, não quer ver que errou, não quer aceitar, aí vem problema de aceitação, recusa, fuga. São muitos processos, muitos. Aí realmente fica tudo difícil. Então, e como desculpa, como justificativa, a gente tenta atribuir aos erros, aos esquivos, aos equívocos, designá-los de monstros. São monstros, fui devorado por um monstro. Não são monstros. É um processo natural. O problema é que eu tenho que aceitar. Errei, isso está errado. Então vamos avaliar. Se eu não sei, vamos avaliar. Vamos avaliar. A nossa consciência mais profunda sempre sabe. Se você não sabe e tem dificuldade de acessar essa consciência, procure alguém mais lúcido. Existem pessoas mais lúcidas por aí, mais amadurecidas, mais de bom senso. Doutrinas melhores que nos esclarecem melhor. Tem mais fundamentos, estão mais próximos da verdade. Se você quer defender a sua como a verdade, se você não quer colocar ela em pauta, analisar, verificar, pensar e ser honesto e sincero com você, o jeito, quer pagar o preço? Pague. Deus permite. É uma permissão divina que Deus nos dá que nós paguemos o preço. É uma questão de escolha. Mais uma vez, por isso que vai falar, a espiritualidade vai informar e o conhecimento superior vai esclarecer. Nós construímos o nosso destino, de alegria ou de dor. É a construção nossa. Tudo aquilo que nós sofremos e que nós passamos pela vida é resultado das nossas escolhas de ontem, ou de ontem dessa vida, ou de ontem mais lá atrás, de outras vidas. Tudo nós construímos. Então, nós nascemos no ambiente correto, no lugar correto, na época correta, no tempo correto, dando as circunstâncias corretas, trazemos e vivenciamos as dificuldades corretas, passamos pelos problemas corretos. Está tudo certo. Não existe injustiça. Essa é a grande aprendizagem que tem que fazer. Então, a gente tem que aprender com tudo isso aí, aproveitar o momento, a circunstância em que eu me encontro, para a gente trabalhar o meu amadurecimento emocional, psicológico, espiritual, crescer, trabalhar a minha lucidez, compreensão, entendimento, amor, respeito, fraternidade, solidariedade, liberdade e milhões de outros atributos e virtudes. Está na mão de todos nós. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Ser feliz ou sofrer? A escolha é nossa.
Se a gente não escolhe a felicidade, automaticamente escolhemos o sofrimento. Se a gente recusa trabalhar pela felicidade, automaticamente nós estamos trabalhando pelo nosso sofrimento. Se a gente não quer crescer, se a gente não quer assumir responsabilidade, o que nós estamos trabalhando? Pelo contrário, não há outra possibilidade. Não há outro meio, não há outro caminho. Sentini, gostaria de falar alguma coisa? Márcia? Trazer alguma ponderação? Não, cara. Bom, gente, então é isso. Ser feliz é uma escolha. Viver bem é uma escolha. Agora, se eu escolho isso, aí eu vou ter que trabalhar na construção disso. Vou ter que aprender, saber como, onde procurar, o que procurar. É uma série de coisas que eu vou ter que realizar. Se eu recuso, é o direito que eu tenho. Deus permite. Hoje nós somos livres. Então, se a gente recusa isso, a gente vai ter semeando o contrário. Então, amanhã ou hoje, quando nós colhermos conflitos, problemas, dificuldades, doenças, desequilíbrios, e etc, 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 não reclamemos. Vamos parar com isso, de reclamar. Vamos, pelo menos, assumir isso. Eu plantei isso. É o mínimo do mínimo. Mas não se preocupe. Quanto mais você recusa, quanto mais você foge, quanto mais você nega, mais você vai sofrer. Graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Que bom é assim. Bendito seja Deus. Porque se não fosse isso, nós jamais iríamos crescer. E jamais ia modificar. Então, um dia, cansado de comer as comidas dos porcos, das bolotas dos porcos lá, você vai lembrar, não é que um dia o Carlos falou isso? É, menino. Alguém me falou isso. Nem sei quem que é. Quem que é mesmo o nome daquele sujeito lá? Alguém que ficou perdido na memória e no tempo. Alguém disse. Então eu vou me erguer e vou voltar. Aí começa o trabalho de soerguimento. Trabalho do filho pródigo. Mas por isso a gente tem que chegar naquilo que o Vicentino tem gosto de dizer, né? Da saturação. A gente tem que se saturar da dor e do sofrimento. Também é uma questão de escolha. Tudo é escolha. Que bom, né? Nós somos livres para escolher. Viver e ser do jeito que quer. Agora, não temos liberdade de colher as consequências, os resultados de tudo isto. É aquilo que vai ser dito poeticamente. O plantio é livre. A colheita já não. A semeadura é livre. A colheita já não. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, ao encerrarmos as atividades desta noite, essas reflexões, te agradecemos, Senhor, o amparo, a assistência, a presença dos amigos a partir dos planos espirituais da vida, das nossas amigas, Márcia e Vicentina, e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos nós, que possamos ter aqueles elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade, trabalhados em nosso benefício, em prol do nosso crescimento, da nossa conscientização. Deixando aqui os nossos agradecimentos aos amigos espirituais, aos nossos mentores e orientadores, a Jesus, os pedimos, Divino Mestre, continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Minhas amigas, muito obrigado. Até a semana que vem. Um bom final de semana, uma boa noite para todos. E até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite para você e bom fim de semana para vocês. Obrigado, para nós. Tchau. Tchau.